Glória a Deus. O Senhor é bom. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esperamos nele. Glória a Deus. João 14, do 15 ao 24, nós podemos ler o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, era uma outra pessoa: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender. Hoje eu vou pegar textual, vou olhar aqui algumas coisas, porque nós vamos ler outros textos e nós vamos seguindo o raciocínio. Prende seu coração na palavra. Nós vamos ler mais um texto pequeno, Romanos 10, 9 a 11. Preste atenção. Romanos 10, 9 a 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Eu estava meditando sobre o que é ser um cristão de verdade. Quem é essa pessoa? E esse texto me saltou aos olhos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você vai ser salvo. A Bíblia não diz que você vai ser salvo porque você acha Jesus uma pessoa legal. A Bíblia não diz que você vai ser salvo porque você faz boas obras. A Bíblia diz que você vai ser salvo se você confessar a Jesus. Você precisa dizer: eu confesso que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Enquanto isso não acontece, você não é salvo. É isso que a Bíblia diz. Eu lamento te dizer. Essa palavra que Deus me deu hoje, eu não sabia quem viria aqui. Eu não sabia, mas foi essa palavra que Deus começou a liberar sobre mim. E a Bíblia diz, no final desse texto lido de Romanos: todo aquele que nele crê, crê em quem? Em Jesus. A gente está falando de Jesus. Não será confundido. Sabe por quê? O próprio mundo discerne quem tem Jesus e quem não tem pelas atitudes. Não por ser bonzinho. Tem um monte de gente boazinha dentro e fora da igreja. Não é isso. É porque quem está em Cristo, a Bíblia diz que é nova, vive no padrão diferente do mundo. Então, tem muita gente boazinha no mundo. Tem muita gente fazendo coisa boa no mundo.
Tem atos solidários maravilhosos no mundo. Não significa que essas pessoas, por fazerem isso, tenham a vida com Jesus. Quem tem vida com Jesus mostra isso. Evidencia isso. O que você tem evidenciado de Jesus na sua vida? Como é que tem sido no dia a dia? As pessoas olham para você e falam, ali vai um salvo por Jesus. Você nem falou nada. As pessoas olham para você e dizem, ali vai uma salva por Jesus. Se isso não está acontecendo hoje em dia que você aceitar a vida. Eu coloquei aqui, dificilmente, quando a gente pergunta a uma pessoa se ela tem Jesus, ela diz que não tem. Quase todo mundo diz que tem Jesus. Só quem nunca ouviu falar dele. Quem já ouviu falar dele em qualquer lugar, fala, não, Jesus só tem coisa boa. É claro que ele também é juízo, né? Para quem tem vínculo com ele. Mas assim, aliás, ele é juízo para quem tem vínculo com ele também. Dependendo das nossas atitudes. Só que nós precisamos, enquanto ministério, começar a entender que nós precisamos viver o Cristo. Viver Cristo na nossa vida. Não precisamos apenas dizer que ele é uma pessoa boa, que é bom estar na presença dele, que eu conheço, eu tenho Jesus na minha vida, mas não vive isso. Não mostra isso. Não mostra sede. E se perguntarmos a alguém se ama Jesus, a maioria não vai ter coragem de dizer que não. A maioria vai dizer que ama Jesus. E aí a gente entra no texto de João. João 14, verso 15. Se me amais, isso é Jesus falando. Tem que fazer o quê? Guardareis os meus mandamentos. Olha que interessante, aqui tem uma condição. E aí aqui a gente vai vendo. A gente não tem que julgar ninguém, mas cada um de nós vai já refletindo. Eu amo a Cristo. E que mandamentos são esses aqui? Porque aqui a gente, normalmente, quando fala de mandamento na Bíblia, a gente lembra do quê? De Moisés e os 10 mandamentos. Né? Não vai furtar, não vai matar, não vai levantar falso testemunho, vai adorar só Deus, enfim. Aqui, quando Jesus fala os meus mandamentos, ele está indo muito além de não matar e não roubar. Mas é de viver o Cristo na nossa vida, fazer o que ele faria no nosso lugar. Se ele estivesse aqui na nossa pele, o que ele faria? A Bíblia fala, sede meus imitadores. Paulo fala isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo ousou dizer, olhem para mim e façam o que eu faço, que vocês vão estar fazendo o que Cristo faria. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Será que a gente está podendo dizer, olha para mim, me imitem em tudo que eu faço? Será que nós estamos com essa autoridade? Se não, hoje é tempo da gente pedir ao Senhor misericórdia e aceitar. Quem ama se compromete com a pessoa amada. Isso inclusive aqui na terra. Quem diz que ama alguém aqui na terra tem que fazer o que? Minimamente. Se comprometer. E se compromete com o quê? Uma das questões é com fidelidade. Como é que anda a sua fidelidade na sua vida com Deus? Como é que anda a sua fidelidade no seu amor com Cristo? Quem ama a Cristo, ama com atitude. Ama com obediência. Ama com a guarda do que ele deseja, dos seus mandamentos. Você ama Cristo. Hoje a gente precisa entender isso de verdade. Como a palavra diz, não com boa intenção, eu amo a Cristo. Mas se você ama, você precisa viver o que a palavra está te orientando. João 14, 21 diz, preste atenção, esse texto ele é progressivo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, que já guardou o que ele diz e vive o que ele diz, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos entender essa palavra porque ela também é profunda. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai. Ei, mas a Bíblia diz que Deus ama todos que estão vinculados com Ele. Deus é amor. A Bíblia diz isso. Mas aqui tem um segredo aqui no mundo espiritual. Aquele que ama a Cristo. O amor do Pai é revelado naturalmente sobre ele. Porque ele e o Pai são um. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus tem se revelado a você através de Cristo. Deus tem se manifestado na sua vida primeiro. Porque como nós vamos pregar esse Cristo vivo, maravilhoso, se nós não temos essa realidade clara dentro de nós? Quem ama Cristo é amado pelo Pai. E Jesus se manifesta. Ele surge, aparece, ele te dá comando, ele te dá direção, ele atua na sua vida. Ele tem também compromisso com quem tem compromisso com ele. João 14, 23 diz: respondeu Jesus. Preste atenção, outra evolução do texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Todo mundo é morada de Deus? Não. Nós só passamos a ser morada de Deus quando nós passamos a confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, crer no nosso coração, amarmos a Cristo, recebemos o amor do Pai, aí se cumpre o que a palavra diz. Aí sim, eu guardo essa palavra, eu vivo esse amor de Deus na minha vida, e aí Jesus e o Senhor, o Pai, me amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama a Cristo, guarda a sua palavra. Quem ama a Cristo é amado pelo Pai e passa a ser casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Você precisa ser casa de Deus. Deus não tem que ser buscado por nós só quando a gente tem dor de barriga. Só quando a gente está no aperto financeiro. Só quando a gente está doente. Não, o Senhor precisa ser achado por nós, dentro de nós. Mas para isso nós precisamos amá-lo de verdade. Não da boca para fora. João 14, 24 diz: agora é o contrário. Até agora era quem me ama. Agora a Bíblia fala quem não ama. E decreta aqui. É a palavra que diz. João 14, 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ou seja, não obedece, não vive aquilo que eu oriento, o Senhor orienta. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, quem não ama Deus não vive o que Deus quer. É isso que aqui está dizendo. Eu vou te perguntar novamente. Você ama Cristo? Difícil, né? Depois de ler esse texto e a gente ser confrontado por ele, se a gente realmente ama Cristo. Em João 21, eu não vou ler, mas eu vou falar sobre isso agora para a gente fechar e orar. Em João 21, Jesus chama Pedro. E ele pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro era o quê? Discípulo, que veio a ser apóstolo. Autoridade. Um homem que falou, liberou a palavra, 3.000 vidas no mesmo dia, 5.000 pessoas no outro dia. E Jesus olha para ele, Jesus sabia que ele ia negá-lo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Bem sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus respondeu: apacenta os meus cordeirinhos. Você ama Cristo? Faça alguma coisa.
pela igreja dele, pelo quem ele ama, pelo evangelho na terra, por ele. Você precisa dar uma resposta a Jesus hoje. Você foi trazido para cá para ouvir isso. Você precisa dar uma resposta ao Senhor hoje. Jesus está perguntando: Lucília, você me ama? Chico, você me ama? Rosa, você me ama? Celina, você me ama? Faça alguma coisa. Responde. Faça o movimento. Coloque o seu nome nessa frase. Coloque o seu nome. E diga: você me ama? Escute Jesus te sinalizando isso. Amar a Cristo é uma decisão. A gente não precisa sentir no coração apenas. É ótimo quando a gente sente no coração. Mas tem gente que está com o coração tão duro que não vai sentir nada durante muito tempo. A gente precisa entender que a palavra diz que o culto é racional. Eu entendo e eu me rendo. A partir daí, o sentimento vem e as atitudes também. Eu trabalho com uma abordagem no consultório chamada terapia cognitivo-comportamental. É um nome diferente, mas quer dizer uma coisa muito simples. O que eu penso gera o que eu sinto, que vai gerar o que eu vou fazer no meu dia a dia. Então, se nós estivermos com a nossa mente cheia de Cristo, o nosso coração vai liberar Cristo e eu vou viver atitudes aprovadas que agradam o coração de Cristo. Pedro, tu me amas? Lucília, tu me amas? Conhece o nome nessa frase? Jesus está te perguntando isso hoje. Biblicamente, você não pode dizer que ama a Cristo se você não vive a sua palavra. A palavra hoje, a princípio, parecia tão simples, mas ela foi crescendo no meu espírito. E o Senhor foi me confrontando. O que eu tenho feito com esse amor todo que eu digo que eu tenho e que na prática, muitas vezes, não aparece. Nele faremos morada. O Senhor deseja fazer morada em mim e em você. Ele quer ser presente na nossa casa todos os dias, não só nessa casa de alvenaria, mas na nossa vida. E aí sim, quando menos nós esperarmos, a manifestação do amor de Cristo já vai estar sendo liberada da nossa vida para outras vidas. E aí vem uma série de características que o Senhor tem. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é bondade, Ele é paz. O Senhor é paz. A Bíblia diz, né, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. O mundo não conhece a Cristo, porque o mundo não tem compromisso com Ele. O mundo não o ama. O mundo fala dele. Né? A gente vê um cantor antigo, né, falando: Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha quanto tempo, música antiga. E as pessoas cantavam, né? Talvez ainda cantem. Eu estou aqui, mas eu não estou aí contigo. Eu estou aqui querendo só receber. Mas pouco de mim está sendo estabelecido. Que haja graça de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E que hoje, a partir de hoje, seja um dia do sobrenatural de Deus. Fazer uma divisão de águas no seu relacionamento com Cristo. Entendendo que, a partir daí, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas, porque Ele é o primeiro, Ele é, ou precisa ser, ou deveria ser, a primazia na nossa vida. Tira o que você está colocando no trono e coloque Jesus no trono. Deixa Jesus ficar no lugar dele. Deixa o Senhor ficar no lugar dele. Pare de colocar outras coisas no trono. Porque enquanto o Senhor reinar pela sua vida, nada vai te faltar. Não vai te faltar nem problema, mas Ele vai reinar com você no meio do problema. E você vai ser vitorioso, vitoriosa por Cristo Jesus.